Manhã Cidade. Muito bom dia, está no ar o Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. E hoje, nesta quinta-feira, 5 de outubro de 2023, olha, uma entrevista mais do que especial, tá certo? Estou aqui eu e Mário Flávio na bancada e estamos recebendo Luiz Pondé. Pois é, ele mesmo em pessoa aqui na bancada, à sua esquerda na bancada e à direita aí, para quem está na experiência Rádio Cidade. Olha, o Luiz Pondé vem para o terceiro Areópago do Agreste, que é logo mais, 7 horas da noite, no Maria José Recepções 1. E olha, vai ser um grande evento com uma palestra dele que é de arrasar. É uma palestra a respeito dos desafios das mudanças. Mas antes de fazer a palestra à noite, ele está aqui conosco, aqui na Rádio Cidade. E um pouquinho antes de dar as boas-vindas a ele, falo o seguinte: Mário, prazer tê-lo aqui de novo na bancada do Cidade Entrevista e dessa vez com uma entrevista especial, não é isso? Isso mesmo, professor. Bom dia Pondé, bom dia a todos os ouvintes. Mais uma vez, a gente está junto aqui desde cedo. Hoje o programa foi bem polêmico aí com a proposta da Prefeitura de Caruaru de regulamentar os transportes por aplicativo aqui na cidade, que não deixa de ser uma mudança. Então, já que o tema da palestra do Pondé é mudança, então pelo menos a maioria que mandou mensagem aqui está com medo da mudança. Perfeitamente. Bom dia, professor Luiz Pondé, filósofo, tá? Olha, ele é colunista de grandes jornais do país, como Folha de São Paulo, apresentador de programa na TV Cultura, comentarista do Jornal da Cultura, e se eu continuar aqui, eu termino o programa e não termino o currículo dele. Mas antes, muito bom dia, Luiz Pondé, é um prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade e no Cidade Entrevista. Bom dia a todos. Você só esqueceu de dizer que eu nasci no Recife, certo? No Recife. No Recife. Então, sim, e pegando carona na história da mudança dos aplicativos, né? Essa eterna discussão sobre regular, não regular, se a gente ampliar a coisa dos aplicativos para as plataformas, está aí uma grande mudança que ocorre hoje, não só no Brasil, mas também no mundo, que é o surgimento dessas plataformas e a dificuldade que o Estado tem de regulá-las. Os aplicativos de transporte e tal é só uma ponta do iceberg, porque os Estados, na verdade, têm medo de perder a soberania para as plataformas, porque as plataformas elas são capilarizadas, elas falam com toda a população, elas põem a população em contato direto umas pessoas com as outras, e as plataformas têm a capacidade de produzir descredibilidade, digamos assim, em relação às instituições. A gente está passando por isso não só no Brasil. Então essa é de fato uma mudança que a queda de braço entre o Estado e os serviços produzidos por plataformas hoje é uma das grandes mudanças que está acontecendo mesmo. Isso é verdade. E, professor, aproveitando, né, toda essa questão, eu vejo que nós vivemos num momento pós-pandemia e, basicamente, se acreditava ali no começo de 2020, 2021, se acreditou muito. A humanidade vai ficar melhor, as pessoas vão, passando por um momento tão difícil assim, elas vão entrar em outra sintonia. E como é que o senhor analisa esse mundo pós-pandemia? É realmente um mundo melhor do que o anterior? As pessoas estão mudadas para melhor, para pior? Como é que o senhor avalia esse processo? Assim, eu lembro bem dessas discussões no começo, né, da pandemia. Existia até uma expressão que era novo normal. Isso, lembra novo disso? normal. O tal exato. do novo normal. E assim, se falava muito que a humanidade ia ficar mais solidária, né? Eu sempre lembro do exemplo das granfinas passando aspirador de pó, porque tinha mandado as empregadas para casa, então elas estavam combatendo a desigualdade social. Falava-se que o mundo nunca mais ia voltar a 2019, tá tudo balela, né? Quer dizer, é evidente que o mundo voltou. Algumas pessoas descobriram que podem trabalhar de casa, algumas empresas descobriram que isso pode diminuir custo, mas é evidente que o mundo voltou a ser o que ele era. E assim, qualquer pessoa que conheça um pouco, minimamente, a história de epidemias e pandemias, sabe muito bem que o mundo não muda. Ele pode aprender questões tecnológicas, de gestão. Por exemplo, a criação de vacinas contra a Covid de RNA, de fato,
botou em marcha um monte de vacinas de RNA que antes não existia. Agora, mudar a humanidade, mudar o comportamento do ser humano, isso é uma bobagem. Não ia acontecer. A humanidade não ia ficar mais solidária por isso. Inclusive, se a pandemia tivesse levado 10 anos, ela tinha destruído o mundo. Né? Então, ainda bem que teve vacina e tal. Mas, então, não, eu não acho que as pessoas estão mais solidárias, não estão nem piores nem melhores. A gente está o que a gente sempre é. E nas epidemias e pandemias na história da humanidade, sempre foi assim. Né? Na época até muita gente falou sobre... Eu fiz um experimento, sabe, na época, no Café Filosófico à Distância, que eu gravei, eu pedi para o âncora ler um texto, e ele leu esse texto, e eu perguntei assim para as pessoas, né, claro, uma pergunta retórica, de quando elas achavam que era esse texto. Todo mundo achava que era um texto de um médico do período que a gente estava vivendo. Isso foi julho de 20. Não, o texto era de um médico americano, um major do exército americano, combatendo a gripe espanhola, em 1919. Era igualzinho ao que se falava na época. Igualzinho. Ou seja, a essência das pessoas... Né? A essência das pessoas não muda, professor, é isso? Aparentemente, até hoje, parece que não. Basta você fazer um inventário. É verdade. Né? Basta fazer um divórcio. É verdade. Né? Você vê que não muda. Agora, nesse caso da pandemia, quer dizer, a semelhança estava inclusive nos procedimentos. Usa máscara, não usa máscara, faz distanciamento, não faz distanciamento, fecha comércio, não fecha comércio. É a mesma discussão. Era a mesma discussão. 100 anos atrás. É isso aí. E essa discussão, professor, ela acabou indo para uma discussão do debate político, né? Que a gente viu que dentro da pandemia a gente teve uma eleição municipal e ainda dentro delas, meio que saindo, teve eleição para presidente, deputados e governadores. E a gente viu que o acirramento, né, entre as pessoas, ele se deu de uma maneira muito difícil, né, de se controlar. Até hoje, a gente percebe, né, que existe ainda, em tudo que a gente faz, aqui tem essa questão política envolvida, essa confusão, né, de um lado ou de outro. As pesquisas mostram que a gente ainda não saiu desse viés político, né, dessa divisão. Eu costumo dizer o seguinte, né, eu trabalho com jornalismo político, a gente passa ainda umas 2 eleições com essa polarização. Só quando Lula e Bolsonaro saíram de vez mesmo do cenário é que talvez a gente saia disso. E de que forma essa pandemia, na sua opinião, ela piorou o debate político? No período em que a pandemia estava ativa, sem dúvida nenhuma, ela piorou. Né? Piorou bastante. Eu acho que a pandemia, enquanto tal, normalmente as pessoas nem lembram mais, a não ser quem teve perdas na família, como normalmente acontece. Né? Até aparecer coronavírus, quase ninguém sabia que existia a gripe espanhola. Né? Não lembrava, não tinha noção, não estudou. Né? Agora, o tema da polarização, que de fato a pandemia foi politizada, também aconteceu com a gripe espanhola. Na gripe espanhola também tinham correntes que eram a favor de A, ou correntes que eram a favor de menos A, políticos que queriam pôr na conta do outro as mortes, certo? A acusação de que o sistema de saúde não funcionava direito. Quer dizer, isso é uma característica, sabe? Tem um grande... ele era um jurista de formação, mas um grande sociólogo avant la lettre, chamado Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que vai à democracia americana em 1831, e ele fala que uma característica da jovem democracia americana, como ele fala no livro Democracia na América, ele fala que é uma característica que a democracia tem a vocação a transformar tudo em política. Tudo fica política, porque como a soberania ela está depositada no povo, então, o que acontece é que a tendência é que tudo se transforma em discussão política, em disputa política, porque o povo está envolvido com a política, né? Com as opiniões. Né? Então, nesse sentido, essa sensação de que tudo passa por algum tipo de vocabulário, de tensão, de interesse político, se a gente seguir o Tocqueville, isso é uma tendência da democracia mesmo. Com as redes sociais...
que não existiam na época dele, apesar de que ele já tinha... O Tocqueville identificou que na jovem democracia americana as pessoas tendem a repetir o que a maioria fala. Ele identificou isso em 1831, quer dizer, então o conhecimento na jovem democracia americana tem duas tendências. Uma é só ciência prática, ele fala o homem da democracia só está interessado no que dá resultado. E por outro lado, essa clara vocação do homem da democracia americana, segundo ele, de repetir o que a maioria fala, e aí ele diz que a democracia inventou uma coisa que é uma opinião das pessoas no lugar do conhecimento. Então a gente sabe muito bem que a opinião pública hoje, ela domina tudo. Se a opinião pública decide A, aquele A passa a ser verdade, o que evidentemente não é necessariamente. Então isso é uma característica. Com as redes sociais, essa tendência ela se radicaliza. Porque como todo mundo que trabalha com mídia sabe muito bem disso, a teoria clássica da comunicação era emissor, mensagem, receptor. Agora o receptor é emissor. Então é um ciclo, né? E todo mundo emite opinião o tempo inteiro, todo mundo participa de grupos e discute, repete palavras, tem uma semântica repetitiva, isso gera ódios locais. Então eu não vejo nenhum sinal de que isso melhore. Com relação a se a gente chegar a um momento em que não seja só Lula versus Bolsonaro, ou não seja só PT, né, versus algum clone do Bolsonaro, se isso vai acontecer, isso é um problema que os americanos estão vivendo também, né? Entre Trump e Biden, e dentro dos partidos republicanos e democratas. Isso significa uma outra caracterização do efeito das redes sociais sobre a política, que é uma balcanização da política. Então os grupos se radicalizam e aí você não consegue encontrar consensos para você lançar candidatos que falem com todos esses grupos. Isso é um problema bem americano, né? Bem típico do Partido Democrata. E aqui no Brasil a gente não consegue enxergar nenhuma figura, pelo menos até agora, que consiga, né? Eu não vou citar nomes aqui para não fazer merchan de ninguém, mas assim, você não consegue olhar no horizonte até agora nenhum nome que possa, de alguma forma, se projetar nacionalmente e que venha se candidatar. Agora, a oposição entre uma direita mais linha dura e uma esquerda petista, eu acho que em 26 a gente vai enfrentar isso ainda, mesmo que sejam os candidatos diferentes. É interessante, né? Alguém que possa ou furar a bolha ou aglutinar outras visões de mundo, né? Professor, aproveitando essa perspectiva que vem da política e trazendo também para o cotidiano, a partir dessas questões das redes sociais, a gente tem uma espécie de cultura do cancelamento, né, professor? Assim, hoje em dia, quando você vai falar na mídia, falar nas redes sociais, isso tende a ter, né, por causa desses grupos, como o senhor colocou, essas bolhas, podem criar extensões e, enfim, cancelamentos. Esse né? negócio da cultura do cancelamento é tão complicado que está tendo um reality show agora da Fazenda. E tem uma pessoa lá, que é uma negra, que está se envolvendo em muitas polêmicas. E aí grupos que defendem o movimento negro não querem criticar ela porque ela é negra. E aí vira um caos, uma confusão. As pessoas... Eu não consigo entender essa lógica. Pois é, professor. Como é que essa cultura do cancelamento ela veio para ficar nessa perspectiva e em como isso afeta, né, o cotidiano das pessoas na nossa sociedade? Porque sai da internet e parece que entra no dia a dia também, não? Sem dúvida, porque a internet é o dia a dia, né? E o dia a dia acontece na internet, em grande parte. Com relação à Fazenda, o fenômeno específico do caso da Fazenda, eu acho que a Record ela está buscando formas de fazer com que a Fazenda consiga concorrer com o BBB. BBB, né? E uma segunda divisão do BBB. Então, sempre assim que se vê uma segunda divisão do BBB. E a Record, quer dizer, no caso, para você melhorar seu engajamento, o melhor caminho para melhorar o engajamento é baixaria, é polêmica, é briga. As pessoas sempre adoraram ver briga, né? Ver acidente de carro. Outra coisa, sempre se adorou ver gente sendo queimada na fogueira. Tem inclusive um historiador, o Huizinga,
holandês, que ele fala num famoso livro dele, traduzido em português, chamado Outono da Idade Média, em que ele conta como, naquilo que depois foi chamado Países Baixos, né, como os autos de fé, como os espanhóis chamavam, quer dizer, o momento de queimar hereges era um momento em que era um tipo programa de final de semana. Não era final de semana, não existia final de semana, mas era tipo um programa de final de semana. Quer dizer, e levava-se criança, xingava-se o herege, jogava ovo podre. Quer dizer, a humanidade sempre teve um gostinho por linchar, bater, humilhar pessoas que por alguma razão caíam num espaço vazio de vínculos, e todo tipo de vínculo político, social, econômico, afetivo, e você conseguia então jogar duro nessa pessoa. E nesse caso que você fala que uma participante negra então está fazendo coisas e o movimento negro não quer criticá-la porque ela é negra, é porque tem todo um debate ao redor desses movimentos identitários que eles chamam como ética da inscrição, né? Que é uma ética diferente do que normalmente se pensa, que é assim, se você é de um grupo, como eles chamam, subalternizado, né? Então, mesmo que você tenha uma atitude que seria reprovável no sentido ético, como você faz parte do grupo subalternizado, a você está legítimo, é legítimo em você ter algum tipo de atitude que normalmente seria reprovável, porque você é de um grupo vítima e vulnerável. Então, você não pode atacar, sendo você, inclusive, parte desse grupo, você não pode atacar essa pessoa, porque ao fazê-lo você está reforçando o preconceito contra o grupo. E é claro, eu não estou entrando numa defesa desse tipo de comportamento, mas é essa a teoria segundo a qual eles, então, não atacam membros do mesmo grupo deles, vítimas sociais e tal, porque senão eles estariam fazendo um jogo do inimigo, o que, do ponto de vista de quem olha do lado de fora, diz, mas isso parece roubar no jogo. Quer dizer, fulano não pode, mas cicrano pode fazer tudo o que quer. Há um despedaçamento da visão de mundo, sabe? A gente vive hoje numa época em que o mundo está, socialmente, ele está despedaçado. Então, essa visão que um grupo como esse tem não bate com a maioria da população que diz, não, mas ninguém pode fazer isso. Independente de time de futebol, por exemplo, que ela torce, ela não tem direito de fazer isso. Agora, o que você perguntou? Porque eu fiquei tão preso nele. Não, exatamente. Cancelamento. Você falou do cancelamento. Então, o cancelamento enquanto tal, como eu estava dizendo, a coisa do linchamento é uma linha direta com o linchamento, o cancelamento, né? Só que o cancelamento, ele é uma forma de censura, claramente, uma censura que emana da população. Essa história de achar que a humanidade ama a liberdade é coisa de iniciante, hein? Historicamente, a humanidade nunca amou liberdade, coisa nenhuma. Ela convive muito bem com a ausência de liberdade de expressão. Plena, isso é tudo balela. A maior parte das pessoas está preocupada em pagar a conta, ter jantar, ter almoço, ter emprego, se preocupar com liberdade de expressão também. É só quem trabalha com ela diretamente e sofre os danos de você vir a ser processado. Como no Brasil hoje, grande parte da censura é jurídica, né? Não é política, ela é uma censura jurídica. Agora, o cancelamento também é branding, né? Porque você tira o emprego de alguém, tira o patrocínio, né? Você não quer vincular aquela pessoa que está sofrendo o cancelamento à sua marca. Então, existem casos de jornalistas conhecidos nos últimos tempos que patrocinadores do veículo falam, você demite ele ou eu tiro o patrocínio. Quer dizer, isso tudo é forma de censura. A censura hoje é líquida. Ela vem de todos os lados, né? Não é mais aquilo que você sabia o endereço dos caras. Se você estourasse uma bomba. Tem limite para essa liberdade de expressão, na sua opinião? Para a gente que trabalha formando opinião, e às vezes a gente fica aqui com um certo cuidado no que a gente vai falar, para não ter esse tipo de problema. Tem limite ou você acha que a gente está usando o microfone e a gente pode dar qualquer tipo de opinião mesmo? Olha, eu acho duas coisas. Primeiro, acho que uma das coisas que pode ajudar muito
quem trabalha na mídia em geral, com liberdade de pensamento público, é ter tido uma boa mãe e ter recebido educação doméstica, né? Isso ajuda muito a você perceber que certos comentários podem, de fato, causar mal-estar em determinados grupos, né? Isso é uma coisa que eu acho que isso vem de educação doméstica. Deixa eu só fazer mais uma interrupção. Por exemplo, tem um filho nosso, eu sou casado com Renata, aqui, que é a nossa diretora de jornalismo, e tem um filho nosso que ele chegou pra gente e disse: papai, mamãe, eu quero assistir a palestra de um humorista desses aí. E eu não conhecia. E aí ele mandou o valor e tal. E houve uma preocupação, porque esse humorista, ele vive envolvido em muitas polêmicas e tem opiniões que hoje não são muito recomendadas, principalmente para a idade daquele garoto. E aí a gente, conversando, chegou ao consenso: ó, você não vai assistir essa palestra, você não vai contribuir da audiência, da público para esse tipo de humor, digamos assim. Então, esse é um bom exemplo quando eu falava de educação doméstica, porque assim, uma coisa é uma família chegar à conclusão que o seu filho de tal idade, 16 anos, é melhor que ele não ouça isso, não veja isso. Outra coisa é o Estado usar das suas armas contra as quais ninguém pode lutar, certo? O Estado, ele sempre é perigoso, porque ele é muito poderoso, né? E, inclusive, nem entrando em conta que, às vezes, o Estado é muito corrupto também, né? Inclusive, interesses políticos, né? Quem tem dúvida hoje que, por exemplo, o Supremo Tribunal, não só no Brasil, é atravessado por grupos ideológicos? Eu não estou nem falando de problema de corrupção, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando de grupos ideológicos, não só no Brasil, em Israel, na França, nos Estados Unidos. Quer dizer, isso é um fenômeno. Os Supremos estão sendo politizados. Por quê? Porque como eles representam uma certa elite da sociedade, estão identificados como elite, e eles são poucos, então eles estão entrando na seara de determinar leis e comportamentos, porque eles conseguem fazer isso, que quando não deviam, porque eles deviam ser só analisar o caráter constitucional das leis, mas isso está acontecendo. Então, eu diria que para mim é diferente, quer dizer, um pai ou uma mãe que faz isso, ele não está censurando o humorista. O Estado que manda prender esse humorista está censurando o humorista. Então, você pergunta se tem algum limite. Existem limites que podem ser dados por pessoas, né, em relação a casos como você falou. Existem temas, palavras, que num universo de rede que a gente vive, um profissional devia saber que ele não devia falar, certo? Palavras, eu não vou citar nenhuma delas aqui, mas palavras que, se você cita, mesmo que você esteja tentando defender uma ideia a priori, você usou aquela palavra, tudo que você falou ficou contaminado pelo uso da palavra, né? Isso cresce como uma peste na rede, né? Então, eu diria que, do ponto de vista da lei, do Estado, eu acho que o Estado deveria evitar usar a sua força para limitar o uso da palavra pública. Quando você chega num ponto em que, seja lá Ministério Público, no país que tiver, juízes, analisar a frase de pessoas que trabalham na mídia para avaliar se essa pessoa deve ser punida, presa, processada. Quando você chega a esse ponto em que eles estão analisando frases, como acontece hoje no Brasil, você já está na Inquisição. Porque é isso que a Inquisição fazia. Ela pegava sermão, no caso, trechos de livro, analisava aqueles trechos, inclusive fora de contextos, e condenava quase sempre, porque inclusive era bastante corrupta no caso, lá atrás. Agora, então eu acho que o Estado é muito poderoso. E como tudo que é muito poderoso, deve ter noção do seu poder. Infelizmente, é muito difícil que os integrantes do Estado tenham esse poder. As pessoas, elas podem, inclusive o cancelamento,
ou você tirar o emprego e tal, você pode combater isso, xingar, falar que a empresa é aquilo e o outro faz isso do lado de cá e o outro defende do lado de lá. Pode ser horrível, mas isso está na esfera da ação popular. Agora, quando o Estado determina que fulano deve ser preso porque ele falou tal frase, aí é censura. E eu sou contra. Interessante, Mário. Só um detalhe. Hoje, 5 de outubro, é dia de aniversário da Constituição Federal. 35 anos, professor. Até a gente falava aqui, Renata disse mais cedo, que a Constituição, se fosse fazer uma foto hoje, ela saía toda remendada. É isso aí. Cheia de pecs. Rapaz, que pena que... Tem certeza que ele tem que ir embora? Tem certeza. Eu só tinha mais uma perguntinha. Perfeito, perfeito. Por que o movimento liberal, professor, tem tanta dificuldade em se impor ou ter mais espaço no Brasil, como o movimento da esquerda, que já vem consolidado há algum tempo, e até o bolsonarismo mesmo, que chegou e consolidou. Mas o movimento liberal, ele fica ali, ele ensaia, ele vai e ele não consegue sair do canto. Olha, eu acho que isso tem a ver com uma certa história recente. Inclusive, o período da ditadura ajudou muito digamos assim, ao dia seguinte da esquerda. Não durante a ditadura, mas ao dia seguinte. Porque a ditadura deu à esquerda uma aura de santidade. A esquerda nunca foi santa em lugar nenhum do mundo. Aliás, porque não existe santo, né, na política. Então, a esquerda nunca foi santa. Mas no Brasil, ela adquiriu essa aura de santidade. Depois, a esquerda, ela sempre teve, aí não tem a ver com a ditadura e muito menos com o Brasil, ela sempre teve uma grande parte da inteligência pública trabalhando para ela. Aquilo que se chama intelectual orgânico. Né? Posso continuar? Está no ar. Então, aquilo que se chama intelectual orgânico. Né? E a direita, no Brasil especificamente, ela sai da ditadura desmoralizada. E tem uma outra coisa, é que, como a gente viu no movimento bolsonarista, a direita brasileira, ela é muito burra, na verdade. Ela tem má formação, ela tem pouca gente com formação um pouco melhor, mais sofisticada dentro dela, né, que apareceu muito no movimento bolsonarista, né? Agora, o movimento liberal descolado dessa questão bolsonarista, que é um movimento que eu conheço um pouco, é assim, uma vez, inclusive, eu escrevi uma coluna na Folha, chamava-se Direita Festiva. Isso já tem muitos anos, e essa coluna teve um impacto muito grande, porque eu dizia basicamente o seguinte: os meninos liberais no Brasil não pegam mulher. É isso que eu dizia na coluna, não pega mulher. Por quê? Porque eles são chatos pra cacete. Eles só falam de taxa Selic, eles acham que tudo é economia. E para você pegar a menina, você tem que falar de cinema, literatura, conversar de outras coisas e não só de taxa Selic. Né? Essa coluna nasceu de uma conversa com um amigo, jornalista também conhecido, chamado Leandro Narlock, e a gente estava conversando no hotel que a gente tinha ido para um evento liberal em Porto Alegre. E a gente estava conversando sobre esse fenômeno. Né? Eu uso isso como metáfora para dizer o seguinte: o movimento liberal brasileiro ele é muito pouco culto. Ele tem uma tradição de achar que o pensamento liberal se resume a von Mises, certo? A acreditar que o liberalismo ele é eminentemente um fenômeno de mercado, um pensamento de mercado, quando na realidade o pensamento liberal historicamente nasceu dentro da guerra civil religiosa inglesa, certo? Nasceu num debate sobre liberdade religiosa. Foi assim que nasceu, assim que Locke apareceu, certo? Escrevendo as cartas sobre tolerância. Então, o liberalismo é muito mais do que um debate de mercado. E no Brasil, aonde ele é um pouco melhor, ele é só um debate de mercado. E aí uma moçada que acredita, que é o chamada utopia liberal, que é a ideia de que, deixando o mercado sempre livre, tudo vai ficar bem, o que é uma grande bobagem. A interação entre mercado e Estado, infelizmente, eu fui anarquista quando eu era moleque. E eu não gosto, não tenho bons olhos para o Estado, e nem tão pouco para as grandes empresas. Mas, assim, é claro que eu percebi, quando cresci, que era uma grande utopia essa história, porque a gente precisa de Estado para organizar a bagaça. Né? E, do outro lado, a gente precisa também de mercado.
ativo, porque ele é que produz riqueza. O Estado só gasta. Quem produz riqueza é o mercado. Nenhum deles é perfeito. Né? Mas o movimento liberal brasileiro precisa tomar muito Nescau ainda, sem querer fazer propaganda no Nescau, precisa tomar muito chocolate, muito. Né? As utopias ainda existem, professor? É aqui e ali, mas só gente assim que está mal alimentado, né? Porque utopia nunca fez bem para a saúde, né? Sempre deu errado. Perfeitamente, Mário. Vamos liberar o professor. Vamos liberar. Nós dois aqui. Vamos liberar, gente, o professor Luiz Felipe Pondé, mas lembrando... Ainda pode comprar o ingresso da palestra hoje? Oscar. Olha, gente, terceiro Areópago do Agreste, logo mais, 7 da noite, Maria José Recepções 1, ingressos ainda. Vocês viram, né? Só a palhinha que o homem deu aqui é só um pequeno spoiler, tá? Do que vai ocorrer daqui logo mais. Olha, e um detalhe, 8 horas, né? 8 horas em ponto começa, é pontual a palestra, tá, gente? Isso aqui vocês veem... Tem que ir para o aeroporto. Pois depois. Né? Então, 8 horas da noite, mas ainda tem como comprar ingresso. Você pode comprar o ingresso, né? Na Banca Terceiro Mundo, tá bom? E aí A emoção foi tão grande com o Pondé aqui que até energia faltou. Mas ainda... Mas a gente estava no ar e vocês acompanharam. Professor, muito obrigado. Uma ótima palestra. Eu que agradeço. Né? E é muito bom tê-lo em Caruaru. É um pernambucano de Recife, gente, aqui em Caruaru. Muito obrigado pelo convite. Um prazer. Perfeitamente. Vamos para o intervalo? Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta comentando aqui, eu e Mário Flávio, esse momento. Manhã Cidade. Pensou em conforto e versatilidade em jeans? Então conheça a Atitude Jeans. Venha para as nossas lojas conferir. Temos as roupas jeans que revelam o melhor das tendências atuais. Peças indispensáveis em todas as estações. Atitude Jeans. Lojas na Fábrica da Moda e Polo Caruaru. Jeans é com atitude. Atitude Jeans. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Pensou em comer aquela carne saborosa, macia e suculenta? Touro Branco Churrascaria Rodízio te oferece o melhor da culinária regional e com um buffet diversificado e a maior variedade de carnes da região. Rodízio a partir de R$ 34,99 no almoço, nas terças e quartas-feiras. Venha fazer a sua confraternização no Touro Branco Churrascaria Rodízio. Mais informações no WhatsApp 81 981 16 4835. Rodovia BR-104 sentido Toritama, após a entrada do polo. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Crocância e sabor, a mais gostosa tem. Pipoca Bocos não tem pra ninguém. Muitas variedades, muitas opções. Pipoca Bocos ganham nossos corações. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Bocos, Bocos, Bocos é a mais gostosa. Curso
Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com o tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro, na Casa de Eventos Maria José Recepções 1. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas 42 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. E Nevinha Cama, Mesa e Banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Manhã Cidade. Estamos de volta, segundo bloco do Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Tivemos agora no primeiro bloco a presença de Luiz Felipe Pondé, que daqui a pouco está no terceiro Areópago do Agreste. Inclusive, ingressos à venda na Banca Terceiro Mundo. 8 da noite em ponto começa a entrevista, gente. E é imperdível. Quem acompanhou agora viu A palestra, né, a palestra, né? Inclusive, Mário, interessante, né? A presença de espírito e também o conhecimento do professor Luiz Pondé, não é isso? Eu gosto muito de Pondé, né? Acompanho ele tanto a gente conversava isso aqui, tanto ele no Jornal da Cultura, né? Da TV Cultura, né? Quanto no que diz respeito ao Instagram, as redes sociais, né? Eu gosto muito das opiniões dele. E é assim mesmo, né, professor? Tudo na vida é conhecimento, né? E a gente vai conhecendo essas pessoas, ouvindo as opiniões delas, e um dia o jornalismo, eu costumo dizer que ele permite que você consiga, né, conhecer pessoas que você você acha relevantes, pessoas que você acha que de alguma maneira elas contribuem, né, para o debate político e o debate para formar opinião. Eu acho que Pondé é uma dessas pessoas. E muito legal ter ele aqui, né? Mais tarde, quem ficou querendo ir aí, vai lá na Banca Terceiro Mundo, dá para você comprar seu ingresso, você acompanhar. Eu acho que vale a pena, né? É uma entrevista. É a primeira vez que ele vem a Caruaru, inclusive, né? Ministrar palestra. Então vale a pena, você que gostou aí da conversa do Pondé, vale a pena você ir lá, né? Hoje Maria José Recepções 1, compra seu ingresso e vai acompanhar a entrevista com ele. Isso é verdade. Mário, e seguindo por aqui, a pauta do dia hoje é esse projeto que o prefeito enviou para a Câmara Municipal de Caruaru, regulamentando os aplicativos de transporte, tanto na questão das motos como também dos carros. Não fala de motos. O projeto em si, ele fala só dos carros. Só dos carros. É uma dúvida, por exemplo, que a gente precisa tirar. Né? Porque como é que vai... tem um negócio chamado Ubermoto, por exemplo. Como é que vai fazer? O projeto não fala sobre motos, ele só fala sobre carros. E os aplicativos já trabalham com motos também. Isso. Então, imagina, se for regulamentar outro projeto, tudo de novo na Câmara. Enfim... como é que o público recebeu, Mário, até aqui? Olha, professor, a gente recebeu aqui hoje mais de 20 mensagens, né? Umas assim, bem exaltadas, depois o pessoal apagou e pediu desculpas e tal, mas bem exaltadas com críticas à regulamentação, né? Dizendo que não pode regulamentar, né? Porque vai ficar caro para o motorista e tal. Enfim, vamos aguardar, né, o projeto. Eu acho, veja, que o aplicativo, e a gente tem uma audiência muito grande de motoristas para aplicativo, ele é o único serviço hoje de transporte que ele não é regulamentado. Isso é verdade. Os motoristas, inclusive, têm várias ações trabalhistas contra as empresas que prestam esse tipo de serviço. Em alguns estados se entende que a empresa ela cria um vínculo empregatício com o motorista, em outros estados não cria. Mas se você avaliar direitinho, olha, as empresas que fazem o transporte público, por exemplo, os ônibus, eles
eles pagam os impostos, e não são poucos. Os taxistas, eles têm uma taxa de imposto, os mototaxistas também têm, né? Então, precisa-se se discutir, né? Pelo menos se discutir essa história. Não adianta ficar, porque vai gerar desemprego, porque isso, porque aquilo. Não, tem que ser discutido, né? Porque as pessoas, elas precisam de deveres e direitos, ou direitos e deveres. Aí a reclamação que eu ouvi aqui hoje, mas no projeto só tem lá deveres. Mas ao mesmo tempo que você deixa de ser uma entidade que não tem a quem responder e você passa a ter deveres, ao mesmo tempo você vai ter direitos. Por exemplo, hoje, se o professor Marco Aurélio ele resolve sair aqui da bancada da Rádio Cidade, ou eu, à tarde, disse, vou fazer motorista para aplicativo. Eu quero ter uma renda extra, eu faço um cadastro rapidamente lá no aplicativo. Isso. E à tarde eu começo a rodar. A rodar, né? Como popularmente falando, eu começo a rodar. Nessa nova lei, no projeto de lei que foi enviado para a Câmara Municipal, a Prefeitura vai ter um cadastro também que será fornecido pelas empresas de aplicativo. A lei, professor, ela não tem um vínculo direto da Prefeitura com o motorista. É a Prefeitura com as empresas. Com a empresa. Com a empresa. Agora, claro, o motorista vai ter que ter um curso de direção defensiva, tudo, que eu acho que deve ter mesmo. O aplicativo, né, ele não pode ser um bico, na minha opinião, para a pessoa. Ele tem que ser um meio de vida para as pessoas que querem viver dele. Por curiosidade, ontem teve uma fala muito polêmica do ministro Luiz Marinho, né, que disse, o Uber, se quiser sair do Brasil, ele sai, é problema dele. Isso repercutiu bastante, né, e gerou uma discussão muito grande de pessoas no grupo lá, no grupo do futebol, e tem uma pessoa que ele dirige tanto para Uber quanto para 99, as duas empresas que fazem o transporte de aplicativo, as mais conhecidas, né? E aí, a gente perguntou, qual é a tua opinião? Porque você é que está no dia a dia, né? Eu estou dando uma opinião porque eu pego uma vez ou outra um transporte para aplicativo, outros que já tinham feito lá e não gostaram, saíram, arrumaram emprego. Aí ele disse, olha, eu quero seguir nessa empresa aí, né? Eu não quero sair agora, eu não quero sair mais, eu quero ficar. Então, aí ele explicou os motivos que ele queria ficar lá. Ele disse, olha, eu trabalho tantas horas por dia. Aí mas passa 10 horas, 12 dentro de um carro. Eu trabalho 10, 12 horas ou até mais por dia. Todo mundo trabalha muito hoje em dia. A não ser quem é rico. Aí não, né? Precisa. Ou quem tem pai e mãe para sustentar. Ou alguém da família, ou por algum motivo não quis trabalhar, uma pessoa tem um arrimo de família, diz, fica fazendo outra coisa que eu garanto os pagamentos. É aquilo que o Pondé falou aqui, né, professor? Todo mundo quer, no frigir dos ovos, todo mundo quer pagar suas contas, ter o seu emprego, seja ele o que for, né? E ter um lazer no fim de semana, ou em determinado ponto do mês, quando você tira umas férias, uma coisa. E tudo isso acontece. Então eu acho que o projeto indo para a Câmara, ele tem a possibilidade de ser discutido. Esta Câmara atual, que é presidida por Bruno Lambreta, ela não tem o perfil de votar as coisas por afogadilho. É bem isso, é verdade, é bem diferente. Até agora, nenhum projeto chegou lá e foi assim, botado de goela abaixo, como a gente já viu em outras legislaturas. O projeto está indo hoje para a Câmara Municipal, ele vai ser lido na Câmara. Os motoristas de Uber estão dizendo que vão fazer manifestação na frente da Câmara e dentro da Câmara. Eu acho que antes da manifestação era bom eleger liderança, para não ficar cada um que dê uma diga opinião. Alguma coisa diferente, né? Um concorda, outro discorda, e dentro do movimento ter divisões. Mas poderia eleger uma comissão e antes de fazer protesto, conversar com a própria Câmara Municipal. O presidente Bruno Lambreta é um cara muito aberto para a conversa. Conversar com ele, conversar com os demais pares da casa que entendem do assunto, porque vai ter um outro que está mais inteirado. Lá tem advogados. Perpétua Dantas é advogada. Anderson Corrêa é advogado. O Cabo Cardoso é advogado. Eu só estou lembrando desses três aqui, mas deve ter mais. O Leonardo Chaves se formou em Direito. Leonardo Chaves, né? E é um legislador experiente, Lula Torres. Então, assim, tem muita gente lá que pode conversar com a comissão e propor emendas para o projeto.
né? Eu não acredito que a classe pedir emendas, de repente o prefeito não vai aceitar, e aí vai ser um voto político. Aí sim, quando o projeto for votado, se a classe pedir melhoras, aí e a prefeitura não querer atender, ou se colocar a emenda, as emendas podem ser votadas separadas, aí é a questão da votação política. Sim. E aí, né, quem vota sim ou não, a classe vai avaliar o voto de cada vereador. Isso é verdade. O Gildo José, inclusive, Mário, nosso ouvinte, ele diz uma coisa aqui. Ele diz o seguinte, olha, Mário Flávio, todas as classes profissionais têm que ter uma regulação, até porque estamos falando de transporte público municipal que presta serviço diretamente ao povo, né? Então, tudo passa realmente pelo jurídico da casa, tá certo aí o Mário Flávio. Essa é a opinião do Gildo José, da Nova Caruaru. O problema dessa questão, professor, é o seguinte, o que muita gente reclama é que o pessoal foi pego de surpresa, né? Não teria tido uma comunicação prévia. Com a classe, né? O projeto entrou no SAPL, né? Que é o site, né? Que a Câmara Municipal ele disponibiliza os projetos que vão ser votados, né? Os projetos de lei, né? Os decretos legislativos, os requerimentos dos vereadores, as indicações e tal. Então o projeto estava lá. Então quando a gente joga esse projeto para a mídia, né? Eu publiquei no meu blog o texto, outros sites publicaram também, e aí há o interesse na classe em discutir o projeto. E o Bruno Lambreta disse aqui hoje pela manhã, a gente não vai votar o projeto de todo jeito. Vamos discutir o projeto. O projeto vai ser lido hoje, ele vai para a Câmara Municipal, nas comissões da Câmara na semana que vem. Não deve ser votado semana que vem, porque quinta-feira que vem é feriado. Então, dia de sessão na Câmara não vai ter. Então, a Câmara só tem uma sessão semana que vem, que é a de terça. Agora, se o prefeito resolve pedir, junto na articulação que ele tem com a Câmara, o regime de urgência, aí o trâmite do projeto ele muda um pouco. Mas diante de uma polêmica dessa que envolve tanta gente, né, tantos interesses, sejam políticos de um lado e dos motoristas de outro, eu acho que o projeto ele vai ter uma discussão, sim, na Câmara, vai levar um tempo maior. E é interessante porque a oportunidade também para a categoria se organizar, não é, Mário? Como você colocou, olha, a categoria tem uma chance agora de organizar lideranças e levar reivindicações para transformar isso em emendas, em pontos dentro do artigos, cláusulas dentro do projeto, e aí com isso, né, chegar ao melhor resultado. Agora, de alguma regulamentação, é difícil não ficar sem nenhuma regulamentação. É muito difícil. Numa situação onde mototáxis são regulamentados, táxis são regulamentados, os ônibus são regulamentados. Então, a regulamentação de Uber, né, digamos assim, ela é relativamente natural. Isso não significa dizer que tem que ser retirando nada da categoria. Esse é o jogo, né? Concordo com você. Você veja, por exemplo, tem de vez em quando a pessoa precisa vai fazer uma corrida e tal, tem motorista que pergunta, você vai para onde? É, verdade. Aí quando a pessoa diz, ele rejeita a corrida. Eu não acho isso correto. Isso ocorre com alguma frequência. Então, assim, tem coisas que precisam serem ajustadas. Como a gente já pegou uma corrida uma vez que estava no Recife para um show que a gente ia, quando o motorista chegou, que a gente entrou no veículo que andou uns 100 metros, ele perguntou, vocês vão para onde mesmo? Quando a gente disse, se eu soubesse, eu não tinha aceitado, não. Porque o engarrafamento lá está muito grande. Eu acho que essa não é a melhor maneira de falar, por exemplo. Eu até entendi o argumento dele, porque ia pegar mas você não pode usar desses termos. Com o cliente já dentro do carro, dentro do carro. Como já peguei algumas corridas, com o motorista liga o ar-condicionado, oferece bombom, água, a maior simpatia do mundo, conversa, que a gente não pode... As pessoas não são iguais, né? Não são, Agora, eu concordo com o Gildo um ponto aí na questão da regulamentação. Eu acho que tudo precisa ser regulamentado. Agora, também precisa ser conversado. Exato, conversado, discutido, debatido com muito cuidado, com o tempo, até porque se estava até agora sem regulamentação, não precisa isso ser urgente, a meu ver. Mas é bom que a categoria agora se organiza para fazer isso. E também observar se depois os Ubermotos, Mário, assim ditos, também vão entrar nesse processo, porque se só regulamentar uma parte,
a outra vai ficar, enfim, vamos ver como é que isso vai se dar ao longo do tempo. Mas a gente vai encerrando o Cidade Entrevista de hoje, Mário, né? E hoje, como disse, especial, polêmica de um lado, mudança do outro, mudança de um lado. Hoje foi mudança, né? O tema aqui nosso foi mudança. Mas a gente volta amanhã. Qual é a programação da Rádio Cidade, Mário? Olha, a gente segue aí, né, com a Bel Pereira, ela vai comandar agora o Pra Relaxar, né, que é aquela hora daquelas músicas da MPB, né, uma hora aí com músicas, enfim, são aquelas músicas que a gente aprendeu a gostar quando a gente era mais jovem, né, e na sequência tem o Toca Todas com a própria Bel, né, lembrando que tem sorteio, aí você pode mandar os nomes pra gente, né, que a gente vai sortear aqui um par de ingressos para o show do Parque Vaquejada da Fernando Lucena. À tarde também ainda tem o Top Mix com a Scarlett, a Kaká. 5 horas tem o futebol. E lembrando que a gente transmite hoje, né, tem o Toca Todos ainda com o David à noite, o Inhaê, e transmite também hoje a semifinal, né, o segundo duelo da semifinal entre o Palmeiras do Pondé contra o Boca Juniors da Argentina. A gente vai transmitir esse jogão hoje a partir de 9 da noite. Aqui. Quem passa, Mário? Quem passa? Palmeiras. Então, final no Maracanã, Fluminense-Palmeiras. Fluminense-Palmeiras. Eu não sou torcedor do Palmeiras, tá? Mas entre um time brasileiro e um argentino, eu vou torcer pelo brasileiro. Sem dúvida, não tem jeito. E para ter uma final brasileira, né? Para ser uma final ineta. Uma apoteose no Maracanã. O pessoal da Argentina vem com muitos casos de racismo, né, contra a gente. Isso vem machucando bastante. Não a torcida do Boca em si, mas alguns outros times lá. Então hoje eu vou torcer pelo Palmeiras, que o Palmeiras vença essa final. E à noite estaremos lá, né, professor, para acompanhar a palestra do Pondé. Sim. E amanhã a gente dá uma repercutida aqui nos nossos comentários, tanto o senhor no café, quanto eu no jornal. Perfeitamente. Gente, até amanhã, se Deus quiser. Manhã Cidade.